E aí, bora falar de uma coisa que está cada vez mais rara hoje em dia: foco. Se a sua atenção parece que vive escapando por entre os dedos, fica aqui que a gente vai entender por que isso acontece e, o mais importante, como dar um jeito nisso. Sabe aquela história, né? Chega segunda-feira, a gente jura que vai focar, que essa vai ser a semana mais produtiva da vida. Aí você pisca, já é quarta-feira, o celular tá na mão, umas 30 abas abertas no computador, e aquela tarefa importante? Ficou para depois. Acho que todo mundo se identifica com isso. E aí a gente entra naquele looping, sabe? Começa com aquela animação toda, mas logo vem a desistência. E com ela, a culpa. Aquela vozinha chata dizendo que a gente não tem disciplina. E aí vem a promessa: não, segunda que vem vai ser diferente. O problema desse ciclo é que a gente acaba achando que a culpa é nossa, que falta força de vontade. Mas e se o buraco for mais embaixo? Ok, vamos começar com a parte mais importante, que é quebrar um mito gigante. Essa ideia de que falta de foco é preguiça ou falta de caráter, isso está completamente errado. E a gente vai entender o porquê agora. E aqui está a grande virada de chave. Presta atenção nisso. O problema não é a falta de disciplina. O que falta é um sistema, um método, sabe? A gente fica tentando lutar contra a distração na base da força bruta, mas essa é uma guerra que a gente já perdeu antes mesmo de começar. Pensa assim, o jeito antigo de pensar é: preciso ter mais força de vontade, tenho que parar de procrastinar. Mas a real, o que a gente sabe hoje é que o que a gente precisa é de um ambiente melhor. Em vez de ficar atacando o sintoma, que é a procrastinação, a gente tem que ir na causa do problema, os gatilhos que estão em volta da gente e a falta de um sistema para dar um suporte. Beleza. Agora vamos entrar um pouquinho em como o nosso cérebro funciona nisso tudo. Mas calma, vai ser de um jeito bem simples. A ideia é entender por que, hoje em dia, parece que o nosso cérebro simplesmente não quer focar. E a resposta tem a ver com uma substância bem famosa: a tal da dopamina. Pois é, muita gente acha que ela é a molécula do prazer, mas na verdade, como vários neurocientistas explicam, ela é a molécula da motivação. É ela que faz a gente querer as coisas, ir atrás, ficar na expectativa de uma recompensa. Pensa nela como o combustível do nosso desejo. Para ficar mais fácil de entender, tem uma analogia que é genial. Pensa que o cérebro tem uma balança interna, com um lado para o prazer e outro para a dor. E o trabalho dele o tempo todo é tentar manter essa balança equilibrada. O que acontece é que, cada vez que a gente rola o feed ou recebe uma notificação, a gente joga um peso gigante e de uma vez só no lado do prazer da balança. É um pico de dopamina. Pá! Rápido, forte e que não custou esforço nenhum. E aí, para tentar equilibrar o jogo, o que o cérebro faz? Ele joga um peso do outro lado, pro lado da dor. É uma compensação. Então, depois daquele pico de prazer super fácil, vem a queda. É por isso que, depois de passar horas no celular, a gente se sente meio para baixo, irritado, sem energia. O cérebro está em déficit de dopamina. E qual o resultado disso tudo? Com essa balança desregulada, pendendo para a dor, as tarefas normais, sabe? Aquelas que exigem um pouco mais de esforço, tipo trabalhar, estudar, ler um livro, elas perdem totalmente a graça. Parecem uma tortura, porque o cérebro se acostumou com aquela recompensa rápida e fácil, e agora não quer mais saber de algo que demora para chegar. Certo, já deu para entender o tamanho do problema, né? Mas a boa notícia é que tem solução. Dá para recalibrar o cérebro. E o segredo, olha só, não é ter mais esforço, é ter um sistema mais inteligente. E o plano é bem simples, de verdade. São 3 passos práticos. Primeiro, mexer no ambiente. Segundo, criar blocos de tempo para focar. E terceiro, quebrar as tarefas grandes em pedacinhos. Vamos ver um por um. Começando pelo ambiente. A lógica aqui é simples. É muito mais fácil não comer o chocolate se ele não estiver na sua frente. Então, desligue as notificações que não são essenciais. Se for trabalhar, deixe o celular em outro cômodo, sério, e olha para sua mesa. Deixa ali só o que você precisa para aquela tarefa. Quanto menos gatilho, menos força de vontade você gasta resistindo. O passo 2 é organizar o tempo. A técnica Pomodoro, por exemplo, é um ótimo jeito de começar. Você trabalha focado por 25 minutos e descansa 5. Simples assim. Ninguém consegue ficar focado por horas e horas sem parar. Nosso cérebro não funciona desse jeito. Ele precisa de pausas. Então comece com bloquinhos curtos e com o tempo você vai aumentando. E o terceiro passo, quebrar as tarefas. Sabe aquele projeto gigante que só de pensar já dá um desânimo? Então, a gente precisa transformar ele em pedacinhos minúsculos. Tipo, o objetivo é escrever um relatório. Quebra para abrir o documento, depois escrever o título. Cada coisinha que a gente completa dá uma pequena recompensa de dopamina para o cérebro. E isso vai dando gás para continuar.
Beleza, mas mesmo com o sistema legal, a gente pode tropeçar em algumas armadilhas no caminho. E é bom a gente já saber quais são para poder desviar delas. Um erro clássico é querer mudar tudo de uma vez, da noite para o dia. Não rola. Começa pequeno. Outro erro, ficar esperando a motivação chegar. Motivação é igual visita. Uma hora ela vai embora. O sistema não, ele fica. E claro, ignorar o ambiente e achar que a força de vontade sozinha vai dar conta do recado. E o mais importante de todos, falhou um dia? Tá tudo bem, acontece. O problema não é cair, é não levantar. E essa mudança de pensamento é fundamental. Se alguma coisa deu errado, isso não significa que o sistema é ruim ou que há algo de errado com a gente. Uma falha é só informação. É um dado que mostra, opa, aqui precisa de um ajuste. É usar o erro para melhorar o sistema e não para se culpar. Certo? Agora que a gente já entendeu a teoria e viu a parte prática, que tal testar isso de verdade? Com um desafio bem simples, bem curto, mas que pode fazer uma diferença danada. E só para reforçar a ideia central, que é a base de tudo isso. O objetivo não é se tornar alguém com uma força de vontade de ferro. É criar um sistema que funcione mesmo naqueles dias em que a vontade simplesmente não dá as caras. E o desafio todo gira em torno desse número aqui. Só isso, 30 minutos por dia. Sinceramente, a gente gasta muito mais tempo que isso rolando o feed sem nem perceber. O desafio é o seguinte: escolha uma tarefa, uma só, e durante os próximos 3 dias se dedique a ela por 30 minutos, com foco total. Isso significa sem celular por perto, sem outras abas abertas, sem interrupção. Apenas a tarefa e 30 minutos no relógio. A ideia é testar o sistema, não a força de vontade. A ideia é sentir na pele o que é progredir um pouquinho a cada dia. É provar que ter um bom sistema funciona de verdade. E aí fica a pergunta: que tal começar a testar esse sistema e pegar de volta o controle da sua atenção? Valeu por acompanhar e até a próxima.